Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez estou aqui para desfrutar de uma palavra que venha nos edificar. E esta palavra se encontra em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9. Vou botar aqui no alto para que vocês possam me ver. Eu, João, vosso irmão, em algumas versões fala, vosso servo, e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No último vídeo que eu fiz, eu falei sobre a igreja que tinha a porta fechada para o Senhor, a igreja que estava degradada, a igreja que não tinha a vida divina de Deus habitando nos crentes. Eu falei da igreja em Laodiceia, a igreja que o Senhor estava ao ponto de vomitá-la, de rejeitá-la. Mas eu irei falar das 6 outras igrejas em outros vídeos, mas hoje eu queria tratar aqui de um assunto que é muito questionado por vários crentes, por várias pessoas. Algumas pessoas até conversam comigo e falam: eu não consigo ler o livro de Apocalipse porque eu não consigo compreender, não consigo entender. Deixa eu te falar uma coisa. O livro de Apocalipse é um livro cheio de histórias, cheio de figuras, cheio de detalhes, cheio de informações. Se você for ler este livro somente para conhecimento, com certeza você não vai compreender este livro, você não vai entender este livro em sua essência. Você precisa se colocar na posição de quê? Posição de servo, posição de uma pessoa simples, de uma pessoa com coração puro, para que você venha entender este livro. Se você for ler este livro somente para saber, vai ser somente letra. E a letra mata, mas o espírito vivifica. Outras pessoas falam que este livro é somente para as pessoas que fazem curso de teologia ou de seminário. Somente eles podem entender este livro. Errado. Toda a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela foi aberta para nós, porque ela foi escrita por homens santos, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu quero começar falando aqui para vocês, rapidamente a respeito de Apocalipse, onde João fala: eu, João, vosso servo. Para você entender a Bíblia, para você entender principalmente Apocalipse, você precisa se colocar na posição de servo, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito. Ali João estava ali naquela ilha por um motivo, não é verdade? E ele tinha uma função, era para contribuir com o reino de Deus, e ele precisava perseverar em Jesus. Ele estava ali na ilha chamada Patmos por causa de quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que estava ali para a palavra, para transmitir a palavra para nós hoje, para as pessoas do passado. Querido, eu quero te dizer, para entender o livro de Apocalipse é muito simples. Primeiro você precisa estar cheio e buscar a palavra em espírito, em oração. Tem um versículo na Bíblia em Tessalonicenses que diz assim: tomai toda a palavra por meio de súplicas e oração. Toda vez que você lê a Bíblia, você precisa estar em seu espírito orando. Quando você está em seu espírito
orando, lendo a Bíblia ela vem para dentro de você, as palavras vêm para dentro de você e você então começa a compreender o que você está lendo. O Senhor te dá entendimento, Ele vai abrindo a sua mente, Ele vai te dando conhecimento, Ele vai fazendo com que você venha entender as letras que você está lendo, as frases que você está lendo. Então não é nada difícil, você precisa simplesmente estar em espírito para ler esta palavra. E com função de quê? De levar adiante o testemunho de Jesus Cristo. E qual é o testemunho do Senhor Jesus Cristo? A palavra diz que ele em seu ministério que durou 33 anos e meio, ele já com 12 anos, ele ensinava a doutores, ele já era mestre, ele já ensinava, não é verdade? Aos 33 anos e meio, ele cumpriu ali o seu ministério, ele foi à cruz por causa de mim e por causa de você. A palavra diz que tinha uma dívida contra nós e que era difícil para que nós viéssemos pagar essa dívida, mas ele foi ali à cruz e como cordeiro ele morreu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao ressuscitar ele foi introduzido aos céus, glorificado, exaltado e se assentou à destra de Deus. Amém? Mas quando ele estava aqui em seu ministério, ele tinha a posição de quê? De servo. Ele era um servo que servia aos seus discípulos e que servia às multidões. Podemos ler Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 7, que vai nos mostrar essa posição do Senhor. O Senhor nos servindo, o Senhor servindo aos discípulos, o Senhor servindo a multidão, o Senhor lavando os pés dos discípulos, o Senhor deixando toda a sua glória, deixando toda a sua majestade, para quê? Para servir a humanidade. Isto é maravilhoso. E essa passagem se encontra em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 7, que diz assim, olha bem o que diz aqui, é muito claro para nós, 7, versículo 7, diz assim, olha só, mas vou ler o 6 também, o qual, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus. Olha só, ele não considerou o fato de ser igual a Deus como algo precioso a que se apega, mas esvaziou-se, ele se esvaziou de sua glória, ele se esvaziou deixando a sua majestade, a adoração dos anjos, dos serafins, dos querubins, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e sentando encontrado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O próprio Senhor, ele nos dá um ensinamento de aprendermos com ele a ser servo, a servir. Nós devemos ser aqueles que buscam constantemente servir. E o Senhor nos mostra isso, que devemos buscar sempre servir uns aos outros, servir aos irmãos. O nosso serviço não é para que nós venhamos aparecer, não é para que venhamos ser melhor do que o outro, não é para que venhamos nos engrandecer, mas o nosso serviço deve ser um serviço puro, um serviço santo, um serviço que venha a ser para a igreja. Quando nós servimos aos irmãos. Quando nós servimos aos santos. Quando nós servimos aos crentes. Quando nós servimos ao corpo de Cristo. E aqui Marcos
E aqui em Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 45, fala assim, olha o que fala, olha o que o Senhor está nos ensinando. 45, pois até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Ele não veio para ser servido, ele era rei, ele tinha toda a majestade, ele tinha toda a sua glória, ele deixou a sua glória, ele veio até nós, ele se tornou homem, se encarnou. Ele deveria ser servido por todos. Aonde ele passasse, as pessoas deveriam o servir, mas ele fez ao contrário. Ele que servia as pessoas, era ele que curava as pessoas, era ele que libertava as pessoas, era ele que fazia multiplicações dos pães, dos peixes, era ele que ia até a casa das pessoas para abençoar, como ele foi na casa da sogra de Pedro, que estava ali acamada com febre, era ele que estava sempre servindo a multidão, era ele que veio para lavar os pés dos discípulos. Ele, sendo rei, deveria ter seus pés lavados, porém ele que lavou os pés dos discípulos. Então a palavra está sempre nos ensinando que nós devemos buscar a simplicidade para servir uns aos outros. João também tem algo que nos fala que é muito rico. Deixa eu ler aqui para vocês, João capítulo de número 12, rapidamente nos ensina uma porção da palavra que nos ensina muita coisa para que venhamos praticar, porque tudo que nós lemos na Bíblia não é para ficar somente na superfície, é para que nós venhamos praticar. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Se alguém serve ao Senhor, ele o honrará, o Pai o honrará. Talvez você fique pensando, o Pai me honrará com uma boa casa, com um bom carro, com um bom emprego. Não está se tratando disso. Isso Deus pode te dar também. Isso Deus pode também te levar a ter. Porém, ele está falando de honra. A primeira honra que nós tivemos foi que nós éramos pecador, inimigo de Deus, e a aceitar Jesus, não é verdade? Por meio da sua morte ali na cruz, ao aceitá-lo, ele mudou a gente do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso já é o primeiro privilégio, isso já é a primeira honra, se tornar filho de Deus, se tornar Filho de Deus, co-herdeiro com Jesus. Isso já é uma honra para nós, isso é gratificante. E lá em Coríntios, para também não demorar muito, vamos para Coríntios, capítulo de número 15, 58, tem aqui algo a nos dizer. 15, 58 fala assim, olha bem, meu querido, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso labor não é vão. Nada que fazemos para o Senhor é vão. Nada que fazemos para o Senhor fica sem recompensa. A recompensa vem, e a recompensa que vem, a melhor recompensa que vem é a recompensa da vida, a recompensa da alegria, a recompensa de termos a certeza que um dia estaremos com ele na Nova Jerusalém, na eternidade futura, desfrutando com ele, do banquete com ele, de toda a sua vida, desfrutando da Trindade, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Nosso labor não é vão. Já recebemos a salvação e ainda vamos ter muito mais pela frente, que será a nossa recompensa quando estivermos triunfando com o Senhor na glória. Isto é maravilhoso. 15:58 falou isso para nós. Agora vamos voltar para Romanos. Romanos capítulo 12 fala assim... 12, versículo 11, eu acho que eu já até li isso. Não sejais preguiçosos no zelo, mas sejam fervorosos no Espírito.
espírito. Tudo que viermos fazer na igreja, no corpo de Cristo, não pode ser feito na carne, não pode ser feito visando a nós mesmos, tem que ser feito no Espírito, servindo ao Senhor fervorosamente. Não podemos ser preguiçosos, precisamos fazer com todo vigor. Não é como uma dona de casa que às vezes está muito cansada, eu até entendo, ela vem lá, varre somente aonde está aparecendo ali aquela sujeira, ela varre somente aonde está aparecendo, não é verdade, a poeira, e o restante ela deixa para um outro dia. Não, na obra do Senhor nós devemos ser zelosos, fazermos o nosso serviço completo. Tudo que viermos fazer tem que ser com zelo, porque a obra não é para o Senhor, para nós, a obra é para o Senhor e para a igreja, para o corpo de Cristo. Então nós devemos buscar fazer tudo com perfeição. Devemos ser aperfeiçoados para fazer o serviço do Senhor, como está lá em Éfeso, capítulo de número 4, Éfesos, capítulo número 4, versículo de número 11 diante, diz assim, ó, 4:11 diz assim, eu vou comprar um tablet para mim ou um notebook, vai ficar melhor para podermos desfrutar da palavra do Senhor, onde diz assim, ele mesmo, quem é ele mesmo? O Senhor, ele mesmo concedeu uns como apóstolo, alguns como profeta, alguns como evangelista e alguns como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Todo o nosso serviço tem que ser desenvolvido para o corpo de Cristo, para a edificação dos santos, para a edificação dos irmãos. Os irmãos precisam ser edificados pelo nosso serviço. Não importa onde é que você sirva na igreja. Se você serve na igreja, na recepção, você já está fazendo a obra do Senhor. Faça com zelo, faça com capricho, faça com excelência, porque você está fazendo não para homens, mas para Cristo e para a igreja. Amém? Você está fazendo para Cristo e para o corpo de Cristo. Esta mão aqui, querido, eu como com a mão direita. Não é verdade? E eu seguro o prato com a mão esquerda. Se vier a acontecer alguma coisa com essa mão, se eu quebrar ela, ela vai ser enfaixada. Eu vou ter somente a esquerda para comer. Então vai ficar difícil de eu desenvolver a função da mão direita. Por isso, todos os membros do nosso corpo são importantes. Se você for a uma manicure, as irmãs que vão fazer ali os pés em uma manicure, elas sabem disso. Se de repente com aquele alicate, a manicure der uma picadinha no dedinho do pé, naquele dedinho minguim, naquele dedinho que parece insignificante, aonde a unha é pequenininha que nem aparece, se der uma beliscadinha, ela já dá um grito, uau, dá um desespero nela, porque todo o corpo sentiu aquela dor. Então todos os membros são importantes para o corpo, todos os membros têm a sua função no corpo, todos eles têm honra no corpo de Cristo. Então quando um membro sofre, todos os outros membros sofrem também. Quando um membro se alegra, todos os membros se alegram também juntamente com ele, porque nós somos parte do corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, individualmente, membros um dos outros, porém, todos somos da mesma pessoa, somos o mesmo corpo, visando a edificação do corpo de Cristo, tendo visto o aperfeiçoamento dos santo. Nós devemos buscar por meio do nosso serviço, seja ele da recepção, seja ele ministério de criança, seja ele ministério de música, seja ele ministério da pregação do evangelho, seja ele ministério de missão, seja ele ministério de pastor, seja ele ministério de diácono, qualquer ministério, qualquer serviço que você venha desenvolver na igreja deve ser para aperfeiçoar
os santos, para aperfeiçoar os irmãos. Não é para aperfeiçoar somente a ti, mas era para aperfeiçoar os santos. Esta obra não é para você, esta obra é para Cristo e a igreja. Amém? Entende? E aqui continua dizendo, até que todos cheguemos. Olha só, Paulo que escreveu isso, querido. Foi Paulo que escreveu isso e ele fala aqui, até que todos cheguemos. A unidade da fé é o desejo do coração de Deus, que todos nós devemos chegar à unidade da fé, devemos falar, pensar, ter a mesma comunhão uns com os outros, sem fazer barreira, sem distinguir nenhum irmão, sem fazer diferença de nenhum irmão. Acho que eu falei uma palavra errada aí, depois você corrige, mas nós devemos ter a visão que devemos ter a unidade. João 17, o Senhor ora pela unidade, depois tu dá uma lida lá, ou depois você busca lá que o Senhor está orando para a unidade. O que glorifica o nome do Senhor na igreja é os irmãos servindo em unidade uns com os outros. Quando nós servimos ao Senhor em unidade, o Senhor então ele opera. Lá em Atos está escrito, os irmãos viviam juntos, estavam unidos, eles não precisavam fazer grandes eventos, eles não precisavam sair fazendo nada. Deus ia acrescentando as famílias que iam sendo salvas. Hoje é o contrário, nós precisamos fazer eventos, precisamos fazer grandes coisas para atrair as pessoas, porque às vezes não temos unidade. Não estou dizendo que todas as igrejas não têm a unidade, pelo menos onde eu estou indo hoje, tem unidade, os irmãos são amigos, são parceiros, e nós hoje temos desfrutado das famílias que têm chegado à nossa congregação, à nossa denominação. Ali nós temos desfrutado das famílias na Nona Igreja Batista, o desfrute de famílias que têm sido salvas por causa da nossa comunhão, por causa da nossa unidade. E para encerrar, eu quero ler com vocês Romanos ainda, capítulo 12. Talvez você esteja se perguntando o que tem a ver Apocalipse com essa palavra que tu está dando. Eu estou dizendo essa palavra, querido, porque se você se tornar servo, se você visar edificar o corpo de Cristo, se você for unido, se você viver no Espírito, se você viver pela palavra do Senhor, com certeza, quando você for ler o livro de Apocalipse, ele se tornará para você algo muito, muito mais simples. Isso é a realidade, porque você está servindo, você tem um coração puro, você busca a Deus, você busca a palavra, você está levando o reino, você está dando testemunho da cruz. Então o livro de Apocalipse, não somente o livro de Apocalipse vai ser aberto para você, mas de Gênesis a Apocalipse vai ser aberto porque você é um servo que está se colocando à disposição do Senhor e está servindo a Ele com zelo, você está servindo a Ele com vigor, com virtude, e Ele vai te honrar, e com certeza Ele vai te honrar para que você venha entender o livro de Apocalipse. Romanos 12, versículo 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, pense, porém, com sobriedade, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense que você é o melhor, porque você tem um cargo maior e o outro menor na igreja. Não pense isso. Você é membro do corpo de Cristo. O teu serviço é tanto honrado como daquele outro irmão. Amém? Pois assim como em um só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, nem todos os membros têm a mesma função. Uns são profetas, outros são evangelistas, outros são pastores, outros são mestres. Querido, tem várias funções, tem muitos dons para ser desenvolvido por cada um de nós. E diz assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo, é um corpo só, em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. E tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada.
Se profecia, profetizemos, segundo a proporção da fé. Se serviço, sejamos fiéis no serviço. Ou o que ensina, seja fiel no ensino. Ou o que exorta, faça com exortação. O que contribui, né? Dá com simplicidade, sem se gabar, sem se mostrar, dá com uma mão, mas fecha a outra, não deixe que apareça o que você está dando, o que lidera com diligência, com sabedoria, com discernimento, e o que exerce misericórdia com alegria. Meus queridos, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês, que nós venhamos hoje desfrutar desses serviços para a edificação da igreja, para que ocorra realmente a edificação do corpo. Paulo fala que ele não julgava ter alcançado ainda. Ele fala a palavra lá em Efésios capítulo 4, até que cheguemos, ele não se coloca na posição que já tinha chegado, mas ele se coloca na posição que ainda estava na caminhada juntamente com os irmãos, para ser edificado no corpo de Cristo, para que ele viesse compreender qual é a largura, a profundidade, a altura e o comprimento da plenitude de Deus. Esta é a palavra que eu quero deixar para vocês. Não se esqueça de dar um like, de se inscrever em nosso canal, entendeu? E divulgar. E eu vou falar para você uma coisa. Depois a gente vai abrir novamente Apocalipse capítulo 1 e vamos ter um estudo das 7 igrejas. Eu vou mostrar para vocês passo a passo as 7 igrejas. E depois que nós vermos toda a história, toda a situação de cada igreja, nós vamos continuar estudando o livro de Apocalipse, da maneira que a Bíblia nos mostra. Amém? Jesus é o Senhor, fica na paz, se inscreva no canal. Meu nome é Oséia Rodrigues de Almeida. Jesus é o nosso Senhor.